Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é sexta-feira, 20 de junho de 2025. Vamos dar aquela olhada geral no que está pegando. Tem tensão geopolítica esquentando lá no Oriente Médio, mexendo com o petróleo. Tem as últimas das políticas comerciais americanas, como isso afeta todo mundo. Decisões importantes de Banco Central aqui e nos Estados Unidos. Sim, decisões bem relevantes. E claro, como é que o Brasil navegou nisso tudo ontem, né? Exato. Ok, então bora desembrulhar isso. A coisa parece que ficou séria mesmo entre Israel e Irã. Ontem a gente viu relatos de ataques, né, a alvos nucleares iranianos e respostas com mísseis também. E respostas com mísseis também. Exato. E tem até umas conversas sobre planos de ataque que teriam sido aprovados pelos Estados Unidos. Isso aumenta bem o medo de um conflito maior, né? Sem dúvida. E o que é, fascinante é ver a reação imediata nos mercados. O preço do seguro para navio, por exemplo, na região, Nossa. disparou 60%. Já tem embarcação sendo aconselhada a mudar de rota, sabe? Para ficar longe do Estreito de Hormuz. Que é vital para o petróleo. Crucial. E falando em petróleo, os preços subiram bem, né? O Brent teve uma alta expressiva ontem. Mais de 4%, foi isso? Isso, mais de 4%. É o reflexo direto dessa preocupação com possíveis interrupções no fornecimento. Faz sentido. E não é só o petróleo. O ouro continua valorizado. Ele está agindo como aquele porto seguro clássico mesmo, em tempos de incerteza geopolítica. Entendi. E enquanto isso acontece lá, os Estados Unidos continuam firmes na estratégia de tarifas globais, né? Principalmente sobre produtos chineses. Exato. E o prazo para finalizar os acordos está chegando, né? 9 de julho. Tá logo aí. E a gente já vê as consequências disso. O Canadá, por exemplo, já anunciou medidas para proteger os produtores deles de aço e alumínio. Ah, claro. Efeito cascata. Mostra bem isso, como uma ação tarifária de um país, gera reações em cadeia no mundo todo. E olha que interessante. O investimento estrangeiro direto lá no México deu um salto, né? 165% no início do ano. Exato. É impressionante. E muito disso por causa desses receios com as tarifas americanas. As empresas estão buscando alternativas. O tal do nearshoring. Justamente. É uma reorganização das cadeias produtivas globais. O pessoal buscando mais regionalização, sabe? Trazer a produção para mais perto. Entendi. Só que isso pode significar custos mais altos e mais pressão inflacionária no longo prazo. É um ponto para ficar de olho. Com certeza. Mudando um pouco o foco para a política monetária. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve decidiu o quê? Manter a taxa de juros como estava. Isso, manteve. Entre 4,25% e 4,50%. Eles parecem bem cautelosos, sabe? Estão de olho justamente no impacto dessas tarifas na inflação. É uma postura de esperar para ver, então. Basicamente. Eles admitem que as tarifas trazem incerteza e podem sim pressionar a inflação. E isso limita a capacidade deles de cortar juros agora. Precisam ver como a coisa desenrola. Enquanto isso, aqui no Brasil, o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, Foi na direção oposta. pois é, subiu a taxa Selic para 15% ao ano. E foi decisão unânime. Sim, unânime. É o nível mais alto desde 2006, se não me engano. Bastante tempo. É. E o Banco Central sinalizou que essa taxa deve ficar assim por um bom tempo, viu? Para tentar segurar a inflação. Mas isso tem um custo fiscal alto, né? Ah, tem. E como? Estima-se um aumento de uns 150 bilhões de reais na dívida pública em um ano só por causa dessa alta. É pesado. Então, o que isso tudo significa na prática? É um dilema, né? É um dilema. Você combate a inflação com juros altos, mas isso pesa nas contas do governo e pode, claro, frear a economia. Mostra bem como o cenário global e as decisões internas estão super interligados, né? Trazem desafios bem complexos. E como é que o mercado brasileiro reagiu ontem a tudo isso? O dólar. O dólar fechou perto de 5,51. E a bolsa, o Ibovespa, teve uma leve queda. Parece que a Selic alta até atrai capital, mas essa incerteza global toda segura um pouco o otimismo, é isso? Exatamente. A Selic ajuda de um lado, mas o cenário externo pesa do outro. E, além disso, lá fora saíram dados de vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos mais fracos que o esperado. Ah, é? Sim, isso meio que reforça a ideia de uma desaceleração global,
que em parte está ligada a essas próprias tensões comerciais que a gente está falando. Uma coisa puxa a outra. Ufa! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Conectando economia global e local. Sem dúvida. Foi um dia que ressaltou bem como geopolítica, comércio e política monetária estão profundamente conectados. E afetam tudo, desde os grandes mercados até as contas públicas aqui no Brasil. Bom, muito obrigada pela companhia nesta análise de hoje. Foi ótimo conversar. Eu que agradeço a atenção de todos. Sempre um prazer. E fica a reflexão para o dia, né? Com essa fragmentação global acontecendo, tensões comerciais, até que ponto as ferramentas que os bancos centrais sempre usaram, tipo a taxa de juros, ainda são tão eficazes para controlar uma inflação que parece cada vez mais influenciada por esses fatores externos? Uma ótima pergunta para se pensar. A gente se encontra então no próximo Se Liga Economia para continuar acompanhando tudo isso de perto. Até lá!